Danos físicos, emocionais, mentais e hormonais em mulheres adultas causados por cargas semanais de treinamento sem a aplicação do devido processo de recuperação regenerativo. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Janeiro de 2025. Você já se perguntou por que, apesar de treinar intensamente todos os dias, seus resultados estão estagnados? A resposta pode estar justamente no excesso de esforço físico sem o equilíbrio necessário da recuperação. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando como mulheres ativas e disciplinadas, ao negligenciarem períodos de regeneração adequados, podem experimentar danos profundos em múltiplos sistemas corporais. Os achados apontam para uma realidade alarmante. A síndrome do overtraining afeta não apenas o desempenho atlético, mas compromete a saúde hormonal, emocional e mental de forma progressiva e, muitas vezes, irreversível. Para gestores e diretores de recursos humanos, compreender esses mecanismos é fundamental para implementar programas de bem-estar corporativo efetivos, reduzindo o absenteísmo e promovendo a qualidade de vida das colaboradoras. A aplicação desses conhecimentos em palestras e treinamentos especializados pode transformar a cultura organizacional, demonstrando que investir na saúde integral das mulheres é estratégico para o sucesso empresarial. Resumo: o presente artigo investiga as repercussões multidimensionais do treinamento físico excessivo sem recuperação adequada em mulheres adultas, com ênfase nos danos físicos, emocionais, mentais e hormonais resultantes dessa prática. A pesquisa, de natureza exploratória e fundamentada em extensa revisão bibliográfica, analisou estudos publicados nas últimas 3 décadas em bases indexadas como PubMed, Cielo, Springer e Journal of Sports Sciences. Os resultados evidenciam que a síndrome do overtraining syndrome, em inglês, condição caracterizada por estresse físico excessivo sem períodos de descanso compensatório, manifesta-se através de disfunção do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA-axis, sistema neuroendócrino responsável pela resposta ao estresse, com elevação crônica dos níveis de cortisol, hormônio do estresse, produzido pelas glândulas suprarrenais, e supressão dos hormônios sexuais. Entre as consequências físicas, destacam-se a menorreia, cessação da menstruação por período superior a 3 meses, perda de densidade óssea, lesões por uso excessivo e comprometimento do sistema imunológico. No âmbito emocional e mental, observam-se sintomas depressivos, ansiedade, distúrbios do sono e redução da motivação. A deficiência energética relativa no esporte, REDS, sigla em inglês para Relative Energy Deficiency in Sport, modelo conceitual que expande a tríade da atleta feminina, emerge como quadro central, interligando alterações metabólicas, reprodutivas e psicológicas. A análise conclui que a implementação de protocolos de recuperação regenerativa, incluindo sono adequado, nutrição estratégica e períodos de descanso ativo, é indispensável para a manutenção da homeostase, equilíbrio fisiológico do organismo, e prevenção de danos permanentes à saúde feminina. Palavras-chave: overtraining, amenorreia, cortisol, REDS, recuperação regenerativa, saúde feminina. Introdução. A prática regular de exercícios físicos é amplamente reconhecida como fator promotor de saúde e qualidade de vida, contudo, a crescente cultura do "mais é melhor" tem propiciado um cenário preocupante no qual mulheres adultas, motivadas por objetivos estéticos ou de performance, submetem-se a cargas semanais de treinamento inadequadas, negligenciando os princípios fundamentais da recuperação. Este fenômeno, longe de ser benéfico, desencadeia uma cascata de respostas fisiológicas adversas que comprometem sistemas corporais críticos. O Overtraining Syndrome, OTS, configura-se como uma condição patológica resultante de um desequilíbrio entre estímulo de treinamento e capacidade de recuperação, Kreyer e Schwartz, 2012. Diferentemente do overreaching, sobrecarga funcional, estado transitório de fadiga que se resolve com descanso adequado, o OTS representa um estado de exaustão persistente que requer intervenções prolongadas para reversão.
Em mulheres, as manifestações desta síndrome adquirem contornos particularmente graves devido à interdependência entre os sistemas endócrino, reprodutivo e ósseo. O problema de pesquisa que norteia este estudo consiste em compreender como a ausência de processos de recuperação regenerativa modula as respostas hormonais, físicas e psicológicas em mulheres submetidas a treinamentos intensivos, identificando os mecanismos fisiopatológicos subjacentes e suas implicações clínicas. O objetivo geral é analisar os danos multidimensionais decorrentes do treinamento excessivo sem recuperação adequada em mulheres adultas, enquanto os objetivos específicos compreendem: a. Descrever as alterações hormonais induzidas pelo overtraining, com ênfase no eixo HPA, b. Examinar as consequências físicas, incluindo disfunções reprodutivas e ósseas, c. Investigar os impactos emocionais e mentais associados, e d. Propor estratégias de recuperação baseadas em evidências científicas. A justificativa teórica desta pesquisa reside na necessidade de sistematizar conhecimentos dispersos na literatura especializada sobre as inter-relações entre exercício excessivo, disfunção endócrina e saúde feminina. Do ponto de vista prático, os achados subsidiam a elaboração de diretrizes para profissionais de educação física, médicos e gestores de saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de quadros clínicos graves e promoção de práticas de exercício sustentáveis. Desenvolvimento. A compreensão dos danos causados pelo treinamento excessivo sem recuperação exige uma análise integrada dos sistemas fisiológicos afetados, iniciando-se pelo eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA-axis, estrutura central na mediação da resposta ao estresse. O exercício físico, por natureza, constitui um estressor que ativa este eixo, promovendo a secreção de hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, hormônio produzido pela hipófise anterior que estimula a liberação de cortisol e, consequentemente, cortisol. Em condições normais, após a cessação do exercício, ocorre um período de recuperação durante o qual os níveis hormonais retornam à basal. Contudo, quando o volume e intensidade do treinamento excedem a capacidade adaptativa do organismo, estabelece-se um estado de hiperatividade do eixo HPA, caracterizado por elevação crônica do cortisol, Cadegiani e Cater, 2017. O cortisol, em níveis fisiológicos adequados, desempenha funções essenciais na regulação metabólica, modulação inflamatória e manutenção da glicemia. Entretanto, sua elevação sustentada, típica do overtraining, desencadeia uma série de adaptações mal-adaptativas. O estudo conduzido por Traustadot et al., 2004, demonstrou que mulheres apresentam respostas diferenciadas do eixo HPA ao exercício, com recuperação mais lenta dos níveis de ACTH e cortisol quando comparadas a indivíduos mais jovens ou com menor condicionamento físico. Esta característica torna o sexo feminino particularmente vulnerável aos efeitos deletérios do treinamento excessivo. A relação entre cortisol elevado e disfunção reprodutiva é mediada pela interrupção da secreção pulsátil do hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH, neurohormônio produzido no hipotálamo que controla a função reprodutiva. O cortisol exerce efeito inibitório sobre os neurônios que secretam GnRH, resultando em supressão do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Em mulheres, esta supressão manifesta-se inicialmente como alterações no ciclo menstrual, progredindo para oligomenorreia, ciclos menstruais espaçados, e, em casos graves, amenorreia secundária, Sanders et al., 2018. A amenorreia induzida pelo exercício não constitui mero desconforto, mas representa marcador clínico de grave desregulação endócrina com implicações sistêmicas. A deficiência energética relativa no esporte, RED-S, emerge como conceito ampliado da tríade da atleta feminina, Eating Disorders, amenorreia e osteoporoses, proposto pelo Comitê Olímpico Internacional em 2014 e atualizado em 2018, englobando um espectro mais amplo de consequências fisiológicas decorrentes da baixa disponibilidade energética, LEA, sigla em inglês para Low Energy Availability, estado em que o consumo energético é insuficiente para suportar as demandas do exercício e as funções fisiológicas básicas, Mountjoy et al. 2014, 2018.
A LEA ocorre quando o balanço energético negativo, resultante de treinamento intenso associado à restrição calórica ou inadequação nutricional, compromete funções fisiológicas essenciais. Cabri et al., 2022, enfatizam que a amenorreia representa uma das consequências mais severas da LEA, configurando-se como indicador de disfunção reprodutiva que afeta negativamente a saúde óssea, cardiovascular e psicológica. As repercussões ósseas da amenorreia induzida pelo exercício são particularmente preocupantes. A supressão dos níveis de estradiol, forma predominante de estrogênio, hormônio sexual feminino responsável pela manutenção da densidade óssea, resultante da disfunção menstrual, leva à perda acelerada de massa óssea. Estudos demonstram que atletas amenorreicas apresentam densidade mineral óssea significativamente reduzida quando comparadas a atletas eumenorreicas, com ciclos menstruais regulares, e mulheres sedentárias, Warren e Shua, 2008. A osteopenia, redução da massa óssea abaixo do normal, e osteoporose, doença caracterizada por fragilidade óssea, precoce em mulheres jovens, aumentam exponencialmente o risco de fraturas por estresse, lesões que podem encerrar prematuramente carreiras atléticas e comprometer a qualidade de vida ao longo do ciclo vital. O estudo de Frutti e Worrell, 1995, estabeleceu associações significativas entre irregularidades menstruais e diminuição da densidade mineral óssea em atletas femininas, observando que o estresse do overtraining constitui fator precipitante dessas alterações. Mais recentemente, Scarakis et al., 2021, realizaram revisão sistemática confirmando que a deficiência energética, os distúrbios menstruais e a baixa densidade mineral óssea constituem inter-relação patológica que requer abordagem multidisciplinar. A supressão do sistema imunológico representa outra consequência crítica do treinamento excessivo. O cortisol cronicamente elevado exerce efeito imunossupressor, reduzindo a proliferação de linfócitos e a atividade de células natural killer, responsáveis pela defesa contra patógenos e células tumorais. Atletas em estado de overtraining apresentam maior susceptibilidade a infecções de vias aéreas superiores, prolongamento do tempo de recuperação de lesões e, em casos extremos, desenvolvimento de síndrome da fadiga crônica, Adams e Kirkby, 2001. A rabdomiólise, condição médica grave caracterizada pela degradação muscular acelerada com liberação de proteínas no sangue que podem danificar os rins, representa complicação potencialmente fatal do exercício extremo, ocorrendo quando o tecido muscular se decompõe liberando mioglobina e creatinoquinase em quantidades tóxicas para os rins. No domínio hormonal, além das alterações no eixo HPA e reprodutivo, observam-se modulações na função tireoidiana. O overtraining induz redução da conversão de tiroxina, T4, em triodotironina ativa, T3, resultando em estado funcional de hipotireoidismo subclínico. Esta alteração explica, em parte, os sintomas de fadiga persistente, intolerância ao frio e dificuldade de perda de peso apesar do treinamento intenso, Brooks e Carter, 2013. A redução dos níveis de testosterona, embora menos pronunciada em mulheres do que em homens, também contribui para a perda de massa muscular, redução da libido e comprometimento da recuperação. As manifestações emocionais e mentais do overtraining são igualmente significativas e frequentemente subestimadas. A literatura científica documenta associação robusta entre exercício excessivo e transtornos psiquiátricos, particularmente depressão, ansiedade e transtornos alimentares. A compulsão pelo exercício, exercise addiction, comportamento caracterizado por craving incontrolável por atividade física com consequências prejudiciais, configura-se como condição clínica que compartilha características com outras adições comportamentais, incluindo tolerância progressiva, sintomas de abstinência quando impedido de treinar e continuidade do comportamento apesar das consequências negativas, Lichtenstein et al., 2017. Os mecanismos neurobiológicos subjacentes às alterações de humor no overtraining envolvem desregulação dos sistemas de neurotransmissores. A elevação crônica do cortisol afeta negativamente a função serotoninérgica e noradrenérgica, sistemas críticos na regulação do humor.
Além disso, a tentativa do organismo de compensar o estresse crônico através da via endógena de opioides, liberação de beta-endorfinas durante o exercício, pode estabelecer padrão de reforço negativo, onde a mulher treina compulsivamente para aliviar sintomas de ansiedade ou depressão, perpetuando o ciclo vicioso. Leuenberger, 2006. Os distúrbios do sono representam manifestação frequente e debilitante do overtraining. Apesar da fadiga física, mulheres em estado de overtraining frequentemente relatam dificuldade de início e manutenção do sono, sono não reparador e despertares precoces. Esta paradoxo resulta da hiperatividade do sistema nervoso simpático e da desregulação do ritmo circadiano do cortisol, que apresenta padrão atípico com elevação noturna em vez da supressão fisiológica. Cadegiani et al., 2021. A privação de sono, por sua vez, agrava a disfunção do eixo HPA, estabelecendo ciclo vicioso que dificulta a recuperação. A qualidade da recuperação é determinada não apenas pela ausência de exercício, mas por processos ativos de regeneração tecidual. O sono de ondas lentas, slow wave sleep, estágio do sono caracterizado por ondas cerebrais lentas e responsável pela recuperação física, é fundamental para a secreção de hormônio do crescimento, GH, hormônio anabólicos essencial para reparo muscular e lipólise, e para a recuperação do sistema nervoso central. Estudos demonstram que atletas overtrained apresentam redução da quantidade e qualidade do sono de ondas lentas, comprometendo a regeneração tecidual. Hackney, 2020. A nutrição desempenha papel central na prevenção e recuperação do overtraining. A disponibilidade energética, calculada como ingestão energética menos custo energético do exercício dividido pela massa livre de gordura, deve manter-se acima de 45 kcal, kg de massa magra, dia para preservar a função fisiológica ótima. Valores inferiores a 30 kcal, kg, dia caracterizam baixa disponibilidade energética e estão associados à disfunção menstrual, perda óssea e comprometimento imunológico. Mountjoy et al., 2018. A ingestão adequada de carboidratos é particularmente relevante, pois a depleção de glicogênio muscular e hepático exacerba a resposta do cortisol ao exercício. A periodização do treinamento emerge como estratégia efetiva de prevenção. A alternância sistemática entre períodos de carga e descarga, incorporando ciclos de mesociclos e microciclos que incluem dias de recuperação ativa, permite a supercompensação, adaptação fisiológica positiva ao estímulo de treinamento, sem o desenvolvimento de overtraining. A recuperação ativa, caracterizada por atividades de baixa intensidade como caminhada, yoga ou alongamento, promove a circulação sanguínea sem impor estresse adicional ao organismo, facilitando a remoção de metabólitos e a chegada de nutrientes aos tecidos. Latorre et al., 2023. O estudo EROS, Endocrine and Metabolic Responses on Overtraining Syndrome, conduzido por Cadegiani e Cater, 2017, representa marco na compreensão das bases endócrinas do overtraining. Os achados demonstraram que atletas com overtraining síndrome apresentam resposta atenuada do cortisol ao estímulo, indicando exaustão do eixo HPA, paradoxo que diferencia o overtraining do overreaching funcional. Esta descoberta tem implicações práticas significativas, sugerindo que a avaliação da resposta hormonal ao estresse pode auxiliar no diagnóstico precoce da condição. Em mulheres adultas não atletas, mas fisicamente ativas, os riscos do overtraining não são menores. A pressão sociocultural por corpos esguios e musculosos, aliada à crença equivocada de que resultados superiores requerem esforços sempre crescentes, propicia que mulheres comuns submetam-se a rotinas de treinamento inadequadas. A síndrome do overtraining nesta população frequentemente passa despercebida, sendo atribuídos seus sintomas a outras causas, o que retarda o diagnóstico e agrava as consequências. Bianco et al., 2019. A intervenção no overtraining exige abordagem multidimensional. O tratamento primário consiste na redução ou cessação temporária do treinamento, permitindo a restauração das reservas energéticas e a reequilibração hormonal. A suplementação nutricional, quando indicada, deve ser conduzida por profissional especializado.
Em casos de amenorreia persistente, a terapia de reposição hormonal pode ser considerada, embora os benefícios ósseos desta abordagem sejam inferiores à restauração da função menstrual espontânea, de Souza et al., 2014. A prevenção permanece como a estratégia mais efetiva. O monitoramento sistemático de sinais de alerta, incluindo frequência cardíaca de repouso elevada, alterações do humor, distúrbios do sono, redução do desempenho e irregularidades menstruais, permite a detecção precoce do overreaching funcional antes da progressão para overtraining. A educação de mulheres ativas sobre os princípios da periodização, nutrição esportiva e sinais de alerta é fundamental para a promoção de práticas de exercício sustentáveis. Kreyer e Schwartz, 2012. Conclusão. O presente estudo evidenciou que o treinamento físico excessivo sem a devida aplicação de processos de recuperação regenerativa acarreta danos significativos e multidimensionais na saúde de mulheres adultas. As alterações hormonais centradas na disfunção do eixo HPA, com elevação crônica do cortisol e supressão do eixo reprodutivo, constituem mecanismo fisiopatológico central que explica as manifestações físicas, emocionais e mentais observadas. As consequências físicas, representadas pela amenorreia induzida pelo exercício, perda de densidade mineral óssea, lesões por uso excessivo e comprometimento imunológico, configuram-se como preocupações clínicas de magnitude considerável, com potencial para causar sequelas permanentes. Os impactos emocionais e mentais, incluindo depressão, ansiedade, distúrbios do sono e comportamento compulsivo de exercício, afetam profundamente a qualidade de vida e funcionamento psicossocial. A deficiência energética relativa no esporte, RED-S, emerge como modelo conceitual abrangente que integra estas manifestações, destacando a interdependência entre disponibilidade energética, função hormonal e saúde sistêmica. A análise realizada demonstra que a recuperação não constitui mero luxo ou sinal de fraqueza, mas componente essencial e não negociável de qualquer programa de treinamento sustentável. As implicações práticas desta pesquisa são amplas. Para profissionais de educação física e treinadores, os achados reforçam a necessidade de periodização adequada, monitoramento de sinais de alerta e priorização da saúde a longo prazo sobre resultados imediatos. Para médicos e profissionais de saúde, a compreensão destes mecanismos permite diagnóstico precoce e intervenção oportuna. Para gestores de saúde ocupacional e recursos humanos, os resultados subsidiam a elaboração de programas de bem-estar que promovam a prática de exercícios de forma equilibrada e sustentável. Recomenda-se que pesquisas futuras investiguem a efetividade de diferentes protocolos de recuperação na reversão das alterações hormonais do overtraining, bem como desenvolvam biomarcadores específicos para diagnóstico precoce da condição. Estudos longitudinais acompanhando mulheres ativas ao longo de anos são necessários para elucidar as consequências de longo prazo do overtraining repetido e a potencial reversibilidade dos danos ósseos e reprodutivos. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Adams, J. Kirkby, R. Exercise Dependency and Overtraining, The Physiological and Psychological Consequences of Excessive Exercise. Sports Medicine, Training and Rehabilitation, v. 10, número 3, p. 199 a 222, 2001. 2. Angeli, A. Mineto, M. Dovil, A. Pacote, P. The Overtraining Syndrome in Athletes, a Stress-Related Disorder. Journal of Endocrinological Investigation, v. 27, número 6, p. 603 a 612, 2004. 3. Bianco, A. et al. D. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, Journal Club Series, Highlights on Recent Papers in Overtraining and Exercise Addiction. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, v. 4, número 4, p. 68, 2019. 4. Brooks, K. A. Carter, J. G. Overtraining, Exercise, and Adrenal Insufficiency. Journal of Novel Physiotherapies, v.
3, número 125, p. 2165-7025, 2013. 5. Cabre, H. E. et al. Relative Energy Deficiency in Sport, Red S. Scientific, Clinical, and Practical Implications for the Female Athlete. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, v. 73, número 7 a 8, p. 355 a 368, 2022. 6. Kadegiani, F. A. Cater, C. E. Hormonal Aspects of Overtraining Syndrome, A Systematic Review. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, v. 9, número 1, p. 1 a 20, 2017. 7. Kadegiani, F. A. et al. Novel Markers of Recovery from Overtraining Syndrome, The Eros Longitudinal Study. International Journal of Sports Physiology and Performance, v. 16, número 8, p. 1175 a 1185, 2021. 8. De Souza, M. J. et al. Misunderstanding the Female Athlete Triad, Refuting the Yoke Consensus Statement on Relative Energy Deficiency in Sport, Red S. British Journal of Sports Medicine, v. 48, número 20, p. 1461 a 1465, 2014. 9. Florin, N. Christian, M. P. The Effects of Physical Activity on the HPA-axis, Hypothalamic Pituitary Adrenal Gland, A Literature Review. Sport Society, Sports Societate, v. 25, número 1, p. 45 a 58, 2025. 10. Frutti, S. J. Worrell, T. W. Factors associated with menstrual irregularities and decreased bone mineral density in female athletes. Journal of Orthopedic e Sports Physical Therapy, v. 22, número 1, p. 26 a 38, 1995. 11. Gluzica, A. et al. Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis Dysregulation and its Impact on Exercise Capacity and Recovery in Regularly Training Individuals. Quality in Sport, v. 25, número 1, p. 15 a 28, 2026. 12. Gold, R. J. Ridout, A. J. Newton, J. L. Relative Energy Deficiency in Sport, Red S. in Adolescents, A Practical Review. International Journal of Sports Medicine, v. 44, número 05, p. 315 a 325, 2023. 13. Hackney, A. C. Hypogonadism in Exercise in Males, Dysfunction or Adaptive Regulatory Adjustment. Frontiers in Endocrinology, v. 11, p. 11, 2020. 14. Kreyer, J. B. Schwartz, J. B. Overtraining Syndrome, A Practical Guide. Sports Health, v. 4, número 2, p. 128 a 138, 2012. 15. Latorre, M. E. et al. The Potential Role of Nutrition in Overtraining Syndrome, A Narrative Review. Nutrientes, v. 15, número 23, p. 4916, 2023. 16. Leuenberger, A. Endorphins, Exercise, and Addictions, A Review of Exercise Dependency. Impulse, v. 3, número 1, p. 1 a 9, 2006. 17. Liechtenstein, M. B. et al. Compulsive Exercise, Links, Risks and Challenges Faced. BMC Psychiatry, v. 17, número 1, p. 1 a 9, 2017. 18. Lodge, M. T. Ward Hitaco, C. L. Melanson, K. J. Considerations of Low Carbohydrate Availability, LCA, to Relative Energy Deficiency in Sport, Red S, in Female Endurance Athletes, A Narrative Review. Nutrientes, v. 15, número 20, p.
4457, 2023. 19. Mastoracus, G. Pavlatou, M. Exercise as a stress model and the interplay between the hypothalamus pituitary adrenal and the hypothalamus pituitary thyroid axis. Hormone and Metabolic Research, V. 37, número 9, p. 515 a 524, 2005. 20. Mountjoy, M. et al. The Yoke Consensus Statement, Beyond the Female Athlete Triad, Relative Energy Deficiency in Sport, Red S. British Journal of Sports Medicine, V. 48, número 7, p. 491 a 497, 2014. 21. Mountjoy, M. et al. Yoke Consensus Statement on Relative Energy Deficiency in Sport, Red S. 2018 Update. British Journal of Sports Medicine, V. 52, número 11, p. 687 a 697, 2018. 22. Roila, R. Terátil, P. Optimizing Bone Health in Female Athletes, a Narrative Review. Sport Science e Health Advances, V. 2, número 1, p. 45 a 58, 2024. 23. Rusco, H. K. Hormonal Responses to Endurance Training and Overtraining in Female Athletes. Clinical Journal of Sport Medicine, V. 8, número 3, p. 184 a 192, 1998. 24. Sanders, K. M. et al. Heightened Cortisol Response to Exercise Challenge in Women with Functional Hypothalamic Amenorrhea. American Journal of Obstetrics and Gynecology, V. 218, número 2, p. 230 a 238, 2018. 25. Saxton, J. M. et al. Effects of an Exercise and Hypocaloric Health Eating Intervention on Indices of Psychological Health Status, Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis Regulation and Immune Function After Early Breast Cancer, a Randomized Controlled Trial. Breast Cancer Research, V. 16, número 1, p. 1 a 12, 2014. 26. Scarakis, N. S. et al. Energy Deficiency, Menstrual Disorders, and Low Bone Mineral Density in Female Athletes, a Systematic Review. Hormones, V. 20, número 2, p. 205 a 220, 2021. 27. Snyder, A. C. Hackney, A. C. The Endocrine System in Overtraining. Endocrinology of Physical Activity and Sport, p. 521 a 534, 2013. 28. Traustadottir, T. et al. Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis Response and Recovery from High Intensity Exercise in Women, Effects of Aging and Fitness. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, V. 89, número 7, p. 3248, 3254, 2004. 29. Warren, M. P. Health Issues for Women Athletes, Exercise Induced Amenorrhea. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, V. 84, número 6, p. 1892 a 1896, 1999. 30. Warren, M. P. Shua, A. T. Exercise Induced Amenorrhea and Bone Health in the Adolescent Athlete. Annals of the New York Academy of Sciences, V. 1135, número 1, p. 244 a 252, 2008. 31. Weinstein, A. Weinstein, Y. Can Exercise Become Addictive? Addiction Research Theory, V. 21, número 1, p. 1 a 9, 2013. 32. West, R. V. The Female Athlete, The Triad of Disordered Eating, Amenorrhea and Osteoporosis. Sports Medicine, V. 26, número 2, p.
63 a 71, 1998. 33. Williams, N. E et al. Female Athlete Triad and Relative Energy Deficiency in Sport, a Focus on Scientific Rigor. Exercise and Sport Sciences Reviews, v. 47, número 4, p. 197 a 205, 2019. 34. Volmen, R. L. Bone Mineral Density Levels in Elite Female Athletes. Annals of the Rheumatic Diseases, v. 49, número 11, p. 1013 a 1016, 1990. 35. Delimares, I. Potential Adverse Biological Effects of Excessive Exercise and Overtraining Among Healthy Individuals. Acta Medica Martiniana, v. 14, número 2, p. 5 a 12, 2014. 36. Voss, L. A. Fadali, P. D. Rustin, M. J. Exercise Induced Loss of Bone Density in Athletes. Jaws Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons, v. 6, número 6, p. 349 a 357, 1998. 37. Maimaun, L. et al. Endocrine Disorders in Adolescent and Young Female Athletes, Impact on Growth, Menstrual Cycles, and Bone Mass Acquisition. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, v. 99, número 11, p. 4037-4050, 2014. 38. Dipla, K. et al. Relative Energy Deficiency in Sports, RED-S, Elucidation of Endocrine Changes Affecting the Health of Males and Females. Hormones, v. 20, número 1, p. 35 a 47, 2021. 39. Arvidsson, E. et al. The Effects of Exercise Training on Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis Reactivity and Autonomic Response to Acute Stress, a Randomized Controlled Study. Trials, v. 21, número 1, p. 1 a 12, 2020. 40. STPR, D. H. Richard, D. The Effect of Exercise on the Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis. Endocrinology of Physical Activity and Sport, p. 33 a 46, 2013. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.